Olá pessoal do nono ano, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Hoje a gente vai conhecer um pouco sobre o sistema solar. Lembram que na aula anterior a gente conheceu um pouco aí sobre o universo, a gente fez um passeio conhecendo aí as principais teorias, como o universo surgiu e também as principais estruturas ali presentes, certo? Hoje a gente vai conhecer aí onde está o nosso planeta Terra inserido, o sistema solar. Então vamos lá para começar a nossa aula de hoje. Então, para começar a nossa aula de hoje, a gente vai conhecer a estrutura desse sistema solar, certo? A gente tem aqui, ó, o Sol, certo? O nosso astro-rei, seguido dos oito planetas. A gente tem aqui uma breve classificação, a gente tem aqui a nossa Terra, e a gente tem aqui uma breve classificação desses planetas. Primeira delas, esses planetas mais próximos do Sol, né, os 4 primeiros, a gente vai chamar de planetas internos, certo? E os 4 últimos, no caso estão mais distantes, a gente vai chamar de planetas externos, certo? Partindo disso, existe também uma outra segunda classificação, que a gente vai chamar aí de planetas rochosos e planetas gasosos. Como o próprio nome já diz, né, eles vão ser aí classificados de acordo com sua estrutura interna, certo? Com a formação aí estrutural desses planetas. Como planetas rochosos, a gente vai ter Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Já como os planetas gasosos, a gente vai ter Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Se a gente for observar, ó, os internos são justamente os planetas rochosos, enquanto que os externos são aí os planetas gasosos, certo? Só para a gente comparar. Agora a gente vai conhecer aí o que seriam os planetas rochosos. Se você vê em algum lugar também o nome planetas telúricos, também são os rochosos, é a mesma coisa, certo? Tem o mesmo sentido, o mesmo significado. São compostos aí de elementos químicos mais pesados e possuem um núcleo formado de ferro e níquel, certo? Por isso aí, ó, eles têm aquele núcleo mais fechado, mais denso. Eles são mais próximos do Sol, certo? Lembra que a gente viu que são os 4 primeiros ali, os planetas internos? Então, eles estão mais próximos do Sol. Tem uma característica importante que eles podem apresentar poucos ou até nenhum satélite natural, que a gente pode chamar de Lua, certo? E também as condições ambientais nesses planetas, apesar de serem muito diferentes, certo? Como a gente pode saber, na Terra existe vida, em nenhum dos outros planetas vai existir. Então isso aí deve-se, né, a diferença muito grande de a condição ambiental aí muito diferente. Mas apesar disso, ele vai se assemelhar na sua estrutura interna básica. Então, assim, a gente vai ter, por exemplo, a Terra, que é um planeta, né, que tem uma condição favorável à vida, né, uma condição aí ambiental, mas mesmo tendo aí essa condição ambiental diferente dos demais, eles vão ter uma estrutura interna bem semelhante, certo? E aí, quando a gente vai começar aqui a falar pelo nosso planeta, a Terra. A gente tem aqui em cima, né, como todo mundo conhece o globo terrestre, como que seria o nosso planeta, visto de cima. É o 5º maior planeta do sistema solar e ele tem um diâmetro de 12.756 quilômetros aproximadamente. Certo? Então ele tem aí um diâmetro bem grande. 75% de sua superfície vai estar coberta de água. Então a gente tem aqui, ó, que 75% de toda a superfície terrestre é coberta por água. Essa água pode ser líquida, né, tá em rios, oceanos e também pode estar na forma congelada, lá nos polos, certo? Como os grandes icebergs, por exemplo, e as geleiras polares. Aí a gente também vai ter aqui, ó, é envolvida por uma camada gasosa, a atmosfera, composta principalmente por nitrogênio. Esse nitrogênio aí, ó, vai compor 78% da atmosfera, enquanto que o oxigênio vai estar aí completando 21%, certo? Então, 21% é o gás que a gente utiliza, o gás oxigênio. Então a gente poderia imaginar aí que seria o contrário essa numeração, mas 21% aí vai estar composto por oxigênio e o restante ali que sobra é gás carbônico, vapor de água, certo? Todo o restante que compõe ali a nossa atmosfera. A atmosfera também promove fenômenos naturais, como por exemplo a camada de ozônio e o efeito estufa. E é justamente aí, graças ao efeito estufa, que a temperatura média aqui no nosso planeta é de aproximadamente 15 graus Celsius, certo? Mas pode variar aí até 56 graus, certo? E o período de rotação da nossa Terra, do nosso planeta, é de 24 horas. Então a Terra aí demora 24 horas para girar ao redor do seu próprio eixo
e a gente vai dizer que aí totaliza um dia, certo? E quando a gente fala também do período de translação, ou seja, o tempo que a Terra vai girar para dar uma volta ao redor do Sol, vai ser de 365 dias, ou seja, um ano, certo? Um ano aí na Terra vai ter 365 dias terrestres, certo? A gente vai ter também aqui, ó, que o satélite natural da Terra é a Lua. A nossa Lua, a gente chama ela mesmo de Lua, e se encontra aí a aproximadamente 384.400 quilômetros de distância da nossa Terra. Tem uma outra informação importante sobre a Terra, que é a unidade astronômica. Essa unidade astronômica é justamente a distância que a Terra vai estar do Sol. Qual é essa distância? 150 milhões de quilômetros. Então, essa distância aí, a gente vai dizer que os astrônomos eles definiram essa distância como uma unidade astronômica. Então, a gente vai dizer o seguinte, que uma unidade astronômica, no caso 1 UA, é igual a 150 milhões de quilômetros. Então, sempre que eu falar de 1 UA ou 0,5 UA, eu estou fazendo uma referência a essa distância aqui, certo? Então, a gente vai conhecer agora o Mercúrio. Mercúrio, ele é o primeiro planeta do Sistema Solar, certo? Tem aí uma distância aproximada de 0,4 UA do Sol. Lembra que a gente viu, né, que o A é a unidade astronômica. A Terra está a 1 UA do Sol. Então, se o Mercúrio está a 0,4 UA, então a gente vai dizer que ele está mais próximo do Sol, ok? A gente vai ter aqui também que ele é o menor planeta desse sistema solar. E ele está apresentando aí ó, um diâmetro de 4.874 quilômetros, certo? Isso aí ó, é o diâmetro desse planeta, certo? Ele não apresenta a atmosfera. Lembra que o nosso planeta ele é composto aí pela atmosfera, que tem várias camadas? Então, lá em Mercúrio não tem essa atmosfera, certo? Então, desse modo, durante o dia, ele pode chegar até 400 graus Celsius. E durante a noite ele pode chegar a 180 graus Celsius negativos, beleza? E a gente vai dizer, né, que ele dá uma volta ao redor do Sol em 88 dias terrestres. Então lembra que um ano aqui na Terra tem 365 dias. Lá em Mercúrio vai ter 88 dias, certo? E aí um dia lá o seu dia dura cerca de 59 dias terrestres. Então, para dar uma volta ao redor do seu próprio eixo, Mercúrio vai demorar o que seria para a gente 59 dias, certo? Agora a gente vai conhecer Vênus, que seria aí o planeta mais luminoso. Ele é o segundo planeta do Sistema Solar, certo? Ele está aí a cerca de 0,7 UA de distância do Sol, certo? Então, ele está mais próximo do Sol do que a Terra. Tem aproximadamente 12.100 quilômetros de diâmetro. E é o planeta mais quente, podendo atingir aí até 480 graus Celsius. Apesar de não ser o mais próximo, ele vai ser o mais quente, certo? Não é o mais próximo do Sol, mas é o mais quente. Possui uma atmosfera com gás carbônico, nitrogênio e ácido sulfúrico. Então, não é possível ter vida aqui nesse planeta por causa dessa atmosfera, ok? Leva aí 225 dias para uma volta ao redor do Sol. Então, ele vai girar aí ao redor do Sol em 225 dias terrestres. Lembra quando a gente fala de dias? São dias terrestres, certo? Porque lá pode ser que a consideração de dia seja diferente. E ele vai levar 243 dias terrestres para dar a volta ao redor de si mesmo, certo? Então isso aqui ó, é bem diferente. Agora a gente vai conhecer Marte. Marte é o quarto planeta do Sistema Solar, logo seguido da Terra. Ele está aí a uma distância de 1,52 unidades astronômicas de distância do Sol. A superfície é formada aí por rochas e pós de rocha avermelhado. Por isso ela é chamado de o planeta vermelho. Já ouviram falar assim de Marte? Ele vai apresentar aí uma atmosfera fina, composta basicamente por gás carbônico, argônio e nitrogênio, certo? Aí quando a gente fala aqui, ó, que a temperatura dela pode variar. De dia pode chegar a 20 graus Celsius e à noite até menos 153 graus Celsius. Por que isso acontece? A gente falou que a atmosfera desse planeta ela é fina. Então, como ela é fina, ela vai reter pouca radiação solar. Então, quando virar aí do dia para a noite, essa radiação vai sair. E como ela vai sair, não vai reter calor para estar aquecendo aquele planeta à noite. Por isso que a noite ele é tão frio.
beleza? É por esse motivo. A gente fala aqui, ó, possui duas luas. Como é o nome dessas luas? Phobos e Deimos. Essas aqui são as duas luas de Marte, beleza? Os dias duram aí 24 horas e 37 minutos, um pouquinho mais do que na Terra, e uma volta ao redor do Sol vai durar 687 dias terrestres. Então ele vai ter aí, ó, um ano mais longo e o dia tem para aproximadamente o mesmo tempo. Então esses aqui a gente vai finalizar aqui, certo? O nosso estudo sobre os sistemas, os planetas rochosos. Agora a gente vai conhecer os planetas gasosos, ok? Também chamados aí de planetas jovianos, certo? Se a gente ouvir jovianos e gasosos, é a mesma coisa. São os planetas mais afastados do Sol, então eles estão aí após um cinturão de asteroides. A gente vai ter, né, os 4 primeiros, depois deles, logo depois de Marte, um cinturão, certo, de asteroides, logo depois vai vir Júpiter, Saturno e por aí vai. Aí eles vão ter aqui, ó, apresentam uma atmosfera densa, grande número de satélites naturais, ou seja, grandes números de luas, e alguns deles podem ter anéis, ok? Essas são as características principais. Vamos começar nossos estudos por Júpiter. Ele é o gigante do Sistema Solar. Ele é o 5º planeta, certo? Ele é 1.400 vezes maior do que a Terra, então ele é realmente muito grande. A temperatura média lá vai ser de menos 173 graus Celsius, então é muito frio. Demora aí 11,9 anos para dar uma volta ao redor do Sol. E ao redor de si mesmo, veja que interessante, ele só dura 9 horas e 54 minutos. Então um dia lá em Júpiter vai durar apenas 9 horas e 54 minutos, beleza? Ele está aí a uma distância aproximada de 5,2 unidades astronômicas de distância do Sol e possui 79 luas confirmadas, sendo as 4 principais delas essas daqui, ó. Parecem como se fossem outros planetezinhos e alguns até se parecem com a nossa Lua. Essas 4 aqui são as principais. Agora a gente vai conhecer o Saturno, né? Famoso aí pelos seus anéis. Ele é o 6º e o 2º maior planeta do Sistema Solar, certo? Está aí a uma distância de 9,33 UA do Sol. Esse UA, todo mundo sabe, né? É a unidade astronômica. Tem temperatura média de menos 143 graus Celsius, também é muito frio lá. Demora 29,5 anos para realizar uma volta completa ao redor do Sol e 10 horas e 39 minutos para dar uma volta ao redor do seu próprio eixo, ou seja, em torno de si mesmo, certo? Característica marcante são seus anéis, que são compostos aí por gelo e rocha. Todo mundo conhece, né, os famosos anéis de Saturno. Ele é composto aí basicamente por rochas e por gelo. E possui confirmadas 61 luas, ok? Então aqui é o nosso resumo sobre Saturno. Agora a gente vai conhecer o Urano. Urano vai ser o 7º planeta do Sistema Solar, certo? Seu tamanho aí é 67 vezes mais ou menos maior do que a Terra. Está a 20 unidades astronômicas de distância do Sol. Demora até 84 anos para dar uma volta completa ao redor do Sol, então é bastante tempo, certo? Tem gente que nasce, morre e Urano não termina de rodar o Sol. E a gente vai dizer que o dia lá em Urano tem 17 horas e 15 minutos. E sua temperatura média é de aproximadamente menos 193 graus Celsius. E lá em Urano, né, vai possuir aí 27 luas já conhecidas, ou seja, já confirmadas, ok? Então são muitas luas. Agora a gente vai conhecer Netuno. Netuno vai ser aí, ó, o último planeta do Sistema Solar, certo? Ele é o último, finaliza aí. Está a uma distância de 30 unidades astronômicas do Sol, certo? Ele é 17 vezes maior do que a Terra. Demora 165 anos para dar uma volta completa ao redor do Sol e o seu dia vai ter 16 horas e 6 minutos. Veja comigo uma curiosidade aqui. Já percebeu que quanto mais distante do Sol, mais tempo esse planeta vai demorar para dar uma volta completa ao redor dele e o seu dia vai ser mais curtinho? Percebeu isso? Por exemplo, Netuno vai demorar aí, ó, 165 anos terrestres para dar uma volta completa ao redor do Sol. Mas o seu dia só tem 16 horas e 6 minutos, enquanto que na Terra é o contrário, não é isso? Então, vê só, a sua temperatura média pode variar aí entre menos 153 graus Celsius e menos 173 graus Celsius. Então, fica aí dentro disso e possui 14 luas já confirmadas, certo? Essas aqui são as nossas curiosidades principais sobre o planeta Netuno.
a gente vai falar agora sobre o Sol, né? A gente falou sobre os planetas e tem que falar sobre o nosso astro-rei também. O Sol ele é composto aí, em sua maioria, cerca de 99,8%, né, de gás hélio e gás hidrogênio. Esses dois aí vão estar em constante explosão lá no Sol. Ele possui um diâmetro de 1.400.000 quilômetros, ou seja, ele é aí mais 1 milhão de vezes maior do que a Lua, do que a Terra, certo? Ele é bem maior. A temperatura dele pode variar na superfície 5.800 graus Celsius, isso já é muito quente na superfície. No núcleo, lá no interior do Sol, pode chegar a 15 milhões de graus Celsius. Por quê? Porque lá no Sol acontece o tempo inteiro grandes explosões de gases. Então, a gente vai ter aqui, ó, uma grande bola de fogo capaz de iluminar e aquecer todo o nosso universo, certo? Toda a nossa galáxia, aliás. E aqui a gente tem a visão de como seria o Sol, né? Na nossa casa, na nossa cidade. E aqui seria a visão astronômica aí do Sol. Por hoje é só, pessoal. Até a próxima aula. Espero que vocês tenham aí entendido, né? E gostado desse nosso passeio pelos nossos planetas. E por hoje é só. Até a próxima aula.